TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto, e você vai ver a seguir. Estudo do Cetraspetro aponta que tarifa de ônibus deveria custar R$ 7,05 em Petrópolis. Acesso ao quilômetro 58 da BR-040 ficará interditado por 4 dias para instalação de vigas. Prefeitura de Petrópolis inicia a instalação de câmeras da nova central de monitoramento após quase 6 meses sem o sistema. Frente fria deve derrubar as temperaturas em Petrópolis no fim de semana. Defesa Civil alerta para pancadas de chuva e ventos fortes em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Uma planilha de estudo do Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis mostrou que os custos operacionais aumentaram em fevereiro de 2026, se comparado com junho de 2025. Com isso, o documento aponta que a passagem deveria custar R$ 7,05. A TV Correio da Manhã esteve nas ruas para saber se a população acha justo o valor atual cobrado. Porque o ônibus anda pouca coisa, já R$ 5,90, pelo amor de Deus, né? Andar da Serra aqui é coisa de 10 minutos de ônibus e é bastante caro. Acho bem caro. Pela qualidade que tem, que é quase nenhuma, é bem cara mesmo. Sim, muito caro. E condição de ônibus absurda, né? O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o Cetraspetro, apresentou uma planilha de custos que aponta uma tarifa de ônibus de R$ 7,05 no município. O documento tem como base o mês de fevereiro deste ano e a Convenção Coletiva de Trabalho 2026-2027. O valor calculado é de 19,5% superior à tarifa atual, de R$ 5,90. No entanto, o aumento efetivo ainda depende da análise da CPTrans e da aprovação do Poder Executivo, que pode estabelecer um valor diferente do calculado. Mesmo assim, um possível aumento já assusta os petropolitanos. Aí eu vou te falar uma coisa, hein? Só Jesus mesmo. Com esse preço aí já tá ruim, imagina se aumentar a passagem. Se aumentar vai ficar prejudicado, povo. Aí complica, hein? Complica. Trabalhar e pagar passagem é complicado. A gente vai ter que escolher se vai trabalhar ou não. A planilha aponta um custo variável de R$ 3,36 por quilômetro e um custo fixo de R$ 6,23 por quilômetro. O estudo também considera uma média mensal de mais de 2.700.000 passageiros equivalentes e quase 2 milhões de quilômetros percorridos. A conta considera custos como combustível, peças, manutenção, pessoal, benefícios, despesas administrativas, depreciação e remuneração de capital. Apesar disso, os usuários consideram que o transporte público precisa de melhorias na cidade. Veículo, qualidade do serviço, acho não pelos trabalhadores não, mas sim pela empresa. Tinha que melhorar essa situação aí, essa turpe aí, ó. Tá? Isso aí que tem que ser melhorado. Eu não sei se é a qualidade, porque tem um ônibus assim, no meu bairro não tem problema de ônibus quebrado. Mas às vezes é o horário que não bate, né? Igual eu tô aqui já esperando esse ônibus 661 Amazônia, até agora nada. Era para ser 20 para hora e ainda não chegou. Aí a gente fica aqui à disposição, né? O Cetraspetro, representando as empresas de transporte urbano de Petrópolis, esclareceu que tem a obrigação estatutária de atualizar periodicamente o custo do sistema de transporte. Segundo o sindicato, este é um dever técnico e baseado em procedimentos do sindicato, que acontece desde sempre.
A gente segue acompanhando essa situação do transporte público de Petrópolis e, claro, qualquer atualização a gente vai trazer para vocês nas nossas redes sociais, o Instagram, TV Correio da Manhã, viu? E agora, olha só, gente, ainda falando sobre o trânsito, agora sobre uma obra que vai acontecer na BR-040, o acesso no quilômetro 58 em Itaipava da BR-040 ficará interditado entre segunda-feira, dia 24, e quinta-feira, dia 27. A restrição será necessária para a instalação das vigas da nova ponte do Arranha-Céu. O fechamento inclui o retorno do quilômetro 58, mas não vai interromper o fluxo de veículos na BR-040. Durante os 4 dias de trabalho, os motoristas que precisarem acessar o quilômetro 58 deverão utilizar os retornos seguintes disponíveis. Quem estiver no sentido Juiz de Fora deverá utilizar o retorno do quilômetro 56. Já os condutores que seguirem em direção ao Rio de Janeiro deverão utilizar o retorno localizado no quilômetro 62. As orientações e os acessos alternativos estarão sinalizados no local. A circulação de veículos pela BR-040 vai seguir normalmente durante o período da interdição. O fechamento do acesso é necessário para garantir a segurança durante a operação de instalação das vigas. O trabalho vai exigir a presença de guindastes e outros equipamentos de grande porte no local. A nova ponte do Arranha-Céu será formada por 9 vigas pré-moldadas de concreto. Cada uma tem 30 metros de comprimento e pesa 37 toneladas. As estruturas serão transportadas do canteiro de obras no quilômetro 60 até o local da intervenção. Depois, com o auxílio de guindastes, as vigas serão içadas e posicionadas sobre as novas estruturas de fundação da ponte. A nova ponte terá 15,6 metros de largura e vai contar com uma faixa de tráfego em cada sentido. A estrutura deve contribuir para dar mais fluidez ao trânsito na região, inclusive para os veículos de carga. Vale destacar que inicialmente a obra estava prevista no contrato de concessão para ser realizada até 2030, mas o projeto foi antecipado pela Elovias para este ano por ser considerado estratégico para a mobilidade urbana, a economia e o dia a dia da população de Itaipava. A previsão é que a nova ponte do Arranha-Céu seja totalmente concluída até o fim de outubro de 2026. Olha só, gente, Petrópolis ficou 176 dias, ou seja, quase 6 meses, sem o Centro Integrado de Monitoramento e Operações funcionar. A falta do serviço afeta não só a segurança, mas também o acompanhamento do trânsito e de situações de emergência, principalmente durante as chuvas, que podem causar alagamentos e também deslizamentos. Diante disso, novos equipamentos começaram a ser instalados na quarta-feira dessa semana pela Prefeitura. Ao todo, serão 127 câmeras em 67 pontos da cidade, com tecnologia que inclui leitura de placas e reconhecimento facial. A retomada do serviço ocorreu após uma ação civil pública do Ministério Público, que cobrou do município a reativação do videomonitoramento. Em julho desse ano, a Prefeitura publicou o contrato emergencial com a nova empresa. A instalação começou pelo Quitandinha na última quarta-feira, quase 6 meses depois do sistema antigo ter sido desligado. 6 câmeras foram colocadas em 3 pontos, na Ponte Fones, Coronel Veiga e na entrada do Gulf. Foram 176 dias com o sistema de videomonitoramento inoperante em Petrópolis. As antigas câmeras tiveram o funcionamento interrompido no dia 24 de fevereiro, após o fim do contrato com a empresa responsável e problemas relacionados aos pagamentos. Na época, a Prefeitura informou que o CIMOP estava passando por um processo de modernização e atualização tecnológica. Mas, em um documento enviado à Justiça, o município apresentou outra versão e disse ter sido surpreendido com a retirada repentina e unilateral dos equipamentos pela empresa responsável. Ao todo, serão 127 câmeras espalhadas por 67 pontos em todos os distritos. Os equipamentos vão monitorar acessos da cidade, áreas com histórico de alagamentos, locais de grande circulação e equipamentos públicos.
Algumas câmeras terão leitura de placas e reconhecimento facial. Segundo a Prefeitura, o sistema também vai auxiliar a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, CPTrans, Defesa Civil, SAMU e Bombeiros. A nova sala de monitoramento está sendo montada na sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Mais de 30 postes de sustentação das câmeras já foram instalados. A expectativa é que as câmeras sejam distribuídas pela cidade o mais rápido possível. A gente segue falando sobre assuntos que envolvem o tempo e Petrópolis, porque depois de dias de temperaturas elevadas, o tempo deve mudar de forma significativa aqui na cidade, a partir já da tarde e noite de hoje, sexta-feira. A chegada de uma frente fria ao estado do Rio de Janeiro deve provocar queda nas temperaturas, aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva na região serrana no fim de semana. Em Petrópolis, nesta sexta-feira, a previsão do tempo aponta um aumento nas temperaturas antes da chegada da frente fria. O cenário muda totalmente no sábado, com mínima de 12 graus e possibilidade de chuva. No domingo, o frio e a possibilidade de chuva continuam. Quando a frente está avançando, os ventos sopram de noroeste, então traz um ar mais quente e seco da região centro-oeste para a região sudeste. Então, temperaturas em elevação na sexta-feira em toda a região sudeste, inclusive na região serrana do Rio. A mudança está relacionada ao avanço de uma frente fria, associado a um sistema de baixa pressão e a um ciclone extratropical que atua no sul do país. O sistema deve avançar pelo sudeste, levando ar frio e provocando queda nas temperaturas. Na sexta-feira, uma frente fria se aproxima e desvia para o oceano. Ela vai trazer pouca influência para o interior da região sudeste. A tendência é de um fim de semana com características bem diferentes das observadas nos últimos dias. Em Petrópolis, a combinação de temperaturas mais baixas, céu nublado e chuva deve aumentar a sensação de frio, principalmente durante as manhãs e noites. Então, no sábado, vai ter um refresco. Essa redução das temperaturas é principalmente na temperatura máxima, devido à nebulosidade e à condição de chuva. E essa condição de tempo nublado com chuva persiste no domingo, que mantém as temperaturas máximas baixas e também favorece para declínio nas temperaturas mínimas. Para alguns petropolitanos, a frente fria não é tão bem-vinda e preferem o calorzinho que estava prevalecendo na cidade. No calor eu fico mais animada, né? Então, assim, no frio me dá vontade de ficar só dentro de casa, e em cima do sofá, dormindo, entendeu? Agora no calor eu fico mais animado, tenho mais disposição. Eu prefiro calor. Mas eu adoro calor, cara. Frio não é muito comigo. Eu moro na serra, mas não gosto de frio não, cara. Para sair para mim fica meio complicado, eu não gosto não, cara. Frio fica pior ainda, né? Eu fico com muita pena desse pessoal de moradores de rua aí, que sofre com frio, entendeu? Mas pra gente, a gente vai levando. A frente que vier aí tá bom, a gente encara. Henrique veio do Rio de Janeiro para aproveitar o fim de semana na cidade imperial. Ele veio preparado para curtir, mesmo com o frio. Se vier essa friagem aí, vou passar um pouquinho de mal, mas vale a pena. É o clima, né? É o clima já daqui, então eu vim preparado para isso também. Se tiver um friozinho, a gente curte, se não tiver também, a gente vai curtir de qualquer maneira. Além do frio, o IMET emitiu um aviso de vendaval para o Rio de Janeiro, com previsão de rajadas entre 40 e 60 km por hora para esta sexta-feira. A orientação é de atenção principalmente em áreas arborizadas, devido à possibilidade de queda de galhos. E para finalizar essa questão, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu às 6 horas da tarde de ontem, quinta-feira, um aviso meteorológico para a cidade devido a essa aproximação e passagem da frente fria pelo estado do Rio que acabamos de ver na reportagem anterior. A previsão também indica ventos de forte intensidade e pancadas de chuva ao longo dos próximos dias. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo. O aviso meteorológico emitido pela Defesa Civil de Petrópolis é válido até às 23 horas e 59 minutos de domingo. Com a mudança nas condições meteorológicas, a Defesa Civil também alterou o estágio operacional de vigilância para observação. No sábado, são esperadas chuvas fracas a ocasionalmente moderadas e isoladas, além de ventos moderados com rajadas fortes. A condição deve permanecer semelhante no domingo, com possibilidade de chuva fraca a ocasionalmente moderada e também com ventos moderados.
A Defesa Civil orienta os moradores a acompanharem as atualizações meteorológicas e os alertas oficiais. E para receber os avisos por mensagem de texto, é possível cadastrar o CEP através do número 40199. A previsão do tempo para Petrópolis também pode ser acompanhada pelo boletim meteorológico da Prefeitura em petrópolis.rj.br/boletim. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. É sempre bom lembrar, gente, que qualquer emergência, ligar para o Corpo de Bombeiros através do número 193 ou Defesa Civil através do número 199. No mais, muito obrigado pelas suas informações, Gabriel. Nós vamos agora para um rápido intervalo e você vai ver no próximo bloco. Dia D de multivacinação acontece neste sábado em todo o país. Alerta sobre sarampo nas Américas reforça a importância da vacinação. Brasil registra menor número de casos de malária em quase 50 anos. STJD mantém WO. Serrano Futebol Clube perde recurso. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. E o dia D da campanha nacional de multivacinação acontece neste sábado, dia 22, em todo o país. A mobilização é voltada principalmente para crianças e adolescentes e tem o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação. Em Petrópolis e Teresópolis, haverá atendimento especial em diversas unidades de saúde. Olha só. Pais, mães e responsáveis poderão levar crianças e adolescentes para conferir a caderneta e receber as doses que estiverem atrasadas. A campanha nacional segue até 1º de setembro e oferece vacinas do calendário nacional de vacinação gratuitamente pelo SUS. Ao todo, são 20 vacinas disponíveis de acordo com a faixa etária, o histórico vacinal e a indicação de cada pessoa. Entre elas estão os imunizantes contra meningites, tuberculose, poliomielite, febre amarela, influenza, Covid-19, HPV,
dengue, sarampo e varicela. Esta é a primeira campanha nacional de multivacinação com a vacina pneumocócica 20-valente, a Pneumo 20, incorporada ao calendário nacional em junho deste ano. O imunizante amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo, como pneumonias e meningite, e é indicado para crianças menores de 5 anos, conforme o esquema vacinal. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 180 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas para garantir a imunização da população ao longo do ano. Entre as vacinas mais aplicadas estão as contra influenza, sarampo e poliomielite. Em Petrópolis, a campanha de vacinação também segue até 1º de setembro. E neste sábado, dia 22, será realizado o dia D no município, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. O atendimento especial será feito nas salas de vacinação. Para receber as doses, é importante levar a caderneta de vacinação e um documento de identificação da criança ou do adolescente. O cartão do SUS também deve ser levado, se possível. Em Teresópolis, o dia D também será realizado neste sábado, com a atualização da caderneta de crianças e adolescentes de até 19 anos. A vacinação será feita das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, em 23 unidades de saúde e também no Espaço Saúde no Teresópolis Shopping, na Várzea. No município, a mobilização também vai reforçar a vacinação contra o sarampo e a febre amarela para pessoas de 18 a 59 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quem já tomou a dose única da febre amarela não precisa se vacinar novamente. No caso do sarampo, quem tem 2 doses ou mais da tríplice viral também não precisa repetir a vacina. Em Petrópolis, as salas de vacinação estão distribuídas por diferentes regiões da cidade, incluindo o Centro de Saúde Coletiva, o Hospital Alcides Carneiro, UBSs do Alto da Serra, Itamaraty, Itaipava, Morém, Mozela, Quitandinha, Retiro, Bingen e outros bairros e distritos. Em Teresópolis, o atendimento será feito em unidades da área urbana e do interior. Entre os locais estão unidades de Albuquerque, Alto, Barra do Imbuí, Caleme, Meudon, Parque Hermitage, Rosário, além de Bom Sucesso, Vargem Grande, Venda Nova, Vieira, entre outros. E a gente segue falando desse assunto, mas agora sobre o avanço do sarampo nas Américas, que reforça a importância de manter a vacinação em dia, principalmente entre crianças e adolescentes. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a região registra em 2026 o maior número de casos confirmados da doença dos últimos 22 anos. No Brasil, a campanha de multivacinação segue até o dia 1º de setembro e é uma oportunidade para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O alerta epidemiológico foi divulgado pela Organização Pan-Americana da Saúde no dia 7 de agosto. A organização aponta que as Américas mantêm um risco muito alto para a saúde pública por causa da ocorrência de surtos ativos de sarampo. A recomendação é reforçar a vacinação, a vigilância epidemiológica e a resposta rápida aos casos. Em 2025, as Américas registraram 14.891 casos confirmados de sarampo e 29 mortes. O número foi 32 vezes maior do que o registrado no ano anterior. Já em 2026, até 13 de junho, eram 22.324 casos confirmados em 17 países e territórios, além de 38 óbitos. México, Guatemala, Estados Unidos e Canadá concentram 97% dos casos. No Brasil, em 2026, foram registrados, até o momento, 24 casos de sarampo relacionados à importação do vírus. 3 casos já foram encerrados sem riscos de disseminação. Outros 21 permanecem em acompanhamento no estado de São Paulo. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde ampliou a estratégia de vacinação contra o sarampo nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Nessas localidades, a orientação é vacinar pessoas de 6 meses a 59 anos, de acordo com as recomendações para cada faixa etária. Para crianças de 6 a 11 meses, a vacina contra o sarampo é aplicada como uma dose zero, adicional, que não substitui as doses previstas na rotina aos 12 e aos 15 meses. Para as demais idades, os profissionais de saúde verificam a necessidade de vacinação de acordo com a idade e o histórico vacinal. Lembrando que a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde.
Manter a vacinação em dia é fundamental para reduzir a circulação do vírus e também proteger pessoas que não podem ser vacinadas por determinadas condições de saúde. Vale destacar que o Brasil recebeu, em novembro de 2024, a recertificação da eliminação da circulação endêmica do sarampo pela OPAS e mantém esse status. Mesmo assim, o Ministério da Saúde mantém a vigilância e orienta estados e municípios sobre a investigação de casos e a vacinação. E em 2025, o Brasil registrou redução de 30% nas mortes por malária e de 30,7% nos casos da forma mais grave da doença. As mortes passaram de 56 em 2024 para 39. No mesmo período, foram registrados 118.037 casos de malária contraídos no território nacional, 15% menos que em 2024 e o menor número desde 1978. Os dados refletem o início da oferta da tafenoquina no SUS, medicamento em dose única usado a partir de 2024 para prevenir novas manifestações da malária, além da ampliação do diagnóstico, da oferta de testes e do tratamento adequado. Os resultados foram apresentados neste dia 17 pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que reúne profissionais e pesquisadores para discutir doenças tropicais, entre elas a malária. Durante a programação, o ministro abordou as metas do Brasil Saudável, que prevê eliminar ou reduzir como problema de saúde pública doenças e infecções de transmissão vertical até 2030, incluindo a malária. Entre os principais avanços nos tratamentos disponíveis no SUS está a tafenoquina, incorporada em 2023 para pacientes adultos com 16 anos ou mais, e peso de 35 quilos ou mais, cuja oferta começou em 2024. Administrado em dose única, o medicamento tem ação prolongada e ajuda a evitar que a doença volte a se manifestar. O medicamento já foi utilizado por mais de 33,7 mil pessoas até junho de 2026. Além disso, desde março de 2026, a tafenoquina também está disponível em uma formulação para crianças a partir de 2 anos de idade e com peso mínimo de 10 quilos. Até junho, 1.446 crianças e adolescentes já haviam recebido tratamento no Brasil. E agora a gente muda totalmente de assunto para falar de esporte petropolitano. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva manteve nesta quinta-feira a decisão que determinou o WO do Serrano na partida contra o São Gonçalo pela Série A2 do Campeonato Estadual. Em julgamento realizado em última instância, o tribunal decidiu por 4-3 pela manutenção da decisão anterior, encerrando a possibilidade de reversão do resultado na esfera esportiva. A partida estava marcada para 27 de junho pela 10ª rodada da Taça Santos Dumont, mas não foi realizada por conta de problemas relacionados à ambulância, que deveria estar disponível no estádio. Inicialmente, a unidade móvel presente no local não contava com equipamentos considerados obrigatórios, como desfibrilador, respirador e monitor. Segundo o clube, uma ambulância substituta foi acionada, mas não chegou dentro do prazo estabelecido para o início da partida. De acordo com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a ambulância não atendia aos requisitos previstos na Lei Geral do Esporte e no regulamento da Série A2. O delegado da partida comunicou a situação ao Serrano e estabeleceu o prazo regulamentar de 30 minutos para que as exigências fossem cumpridas. Como não houve alteração dentro do período previsto, foi determinado o WO. Após julgamento realizado nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, manteve a decisão que determinou o WO do Serrano. O tribunal, em última instância, decidiu por 4-3 pela manutenção da decisão anterior. O Serrano publicou uma nota nas redes sociais e afirmou que recebeu o resultado do julgamento com frustração, mas respeita a decisão do STJD. O clube ainda destacou que, ao longo de todo o processo, buscou demonstrar que cumpriu suas obrigações e protocolos, defendendo seus interesses pelos meios legais disponíveis. Com a decisão desta quinta-feira, fica encerrada a disputa na Justiça Desportiva sobre o caso. O resultado não poderá mais ser revertido no âmbito esportivo. E você vai ver a seguir. 2 suspeitos são presos por assalto a posto de combustível em Petrópolis.
Homem apontado como braço direito do chefe do tráfico da posse é preso em Petrópolis. CONTRAN aprova novas regras para fiscalização da lei seca. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E começamos nosso bloco com as ocorrências policiais, onde 2 homens foram presos em Magé nesta quinta-feira, suspeitos de envolvimento no assalto a um posto de combustível em Petrópolis. O crime chamou atenção na cidade e aconteceu na noite de segunda-feira, por volta de 11h30 da noite, em um posto localizado na Rua Bingen, na região conhecida como 17. Os suspeitos foram localizados em Magé após uma ação integrada do 26º e do 34º Batalhão de Polícia Militar. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação e nas imagens um dos criminosos aparece mostrando que seria um revólver para um dos frentistas. Em seguida, ele procura dinheiro e outros objetos de valor no local. Durante o assalto, um dos funcionários foi agredido com uma coronhada. Após o crime, 3 homens deixaram o posto em um veículo. A partir das investigações, 2 suspeitos foram localizados e presos em Magé. Os 2 presos foram levados para a 66ª Delegacia de Polícia em Magé, onde o caso foi registrado. O veículo utilizado no crime também foi encontrado em Piabetá e encaminhado para a delegacia. A investigação continua para identificar e localizar o outro envolvido no assalto. E um homem de 23 anos, apontado como braço direito do chefe do tráfico na posse, foi preso pela Polícia Militar durante uma ação em Correias aqui em Petrópolis. No imóvel onde ele foi capturado, os agentes encontraram mais de 1.000 pinos de cocaína, porções de maconha, crack, lança-perfume, além de 2 armas de fogo e munições. A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira na Estrada Mineira em Correias. Segundo a Polícia Militar, após um trabalho de inteligência e levantamento de informações sobre o tráfico de drogas, os agentes identificaram um imóvel que estaria sendo utilizado para armazenar drogas e armas. De acordo com as informações levantadas pelos policiais, o homem seria responsável por receber, guardar e distribuir armas e entorpecentes ligados ao tráfico da posse. Uma moradora foi informada sobre o teor da denúncia e autorizou a entrada dos policiais na residência. Durante as buscas, o suspeito foi localizado em um dos quartos do local. No cômodo, os agentes encontraram diversas sacolas contendo entorpecentes e armas de fogo. Ao todo, foram apreendidos 1.065 pinos de cocaína,
1.003 porções de maconha, 350 pedras de crack e 60 frascos de lança-perfume. Também foram encontrados 3 galões com aproximadamente 15 litros da substância, além de 270 frascos vazios utilizados para acondicionar os entorpecentes. Também foram apreendidas uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre .32, ambos com numeração suprimida. Os policiais encontraram ainda 29 munições intactas, 2 celulares, 5 folhas de etiquetas e R$150 em espécie. O homem e todo o material arrecadado foram encaminhados para a 105ª Delegacia. Segundo a Polícia Militar, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. E para a gente finalizar esse assunto, 20 celulares roubados ou furtados foram recuperados pela Polícia Civil em Petrópolis durante a primeira fase da Operação Última Chamada, realizada pela 105ª Delegacia de Polícia. Os aparelhos continuavam ativos na rede de telefonia, mesmo após os registros dos crimes. Quem tem mais informações sobre essa ação é o repórter Gabriel Toledo. Durante a ação realizada pela 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis, 46 celulares com procedência criminosa foram identificados. Diante disso, os usuários dos aparelhos foram notificados para que comparecessem à delegacia. Até o momento, 20 dispositivos foram entregues à polícia. Os celulares recuperados tiveram os números de e-mail conferidos, que é a identificação de cada celular. Após os procedimentos necessários, os aparelhos vão ser devolvidos às vítimas dos crimes. A investigação continua para localizar outros aparelhos identificados. Segundo a Polícia Civil, a posse ou utilização de um aparelho de origem ilícita pode configurar o crime de receptação, dependendo das circunstâncias. A corporação reforçou que as denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 105ª Delegacia de Polícia pelo número 24 98833 8175 ou pelo Disque Denúncia no número 24 2271 2535. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, novamente pelas suas informações. E agora, mudando de assunto e falando sobre o trânsito, o Conselho Nacional de Trânsito aprovou novas regras para os procedimentos de fiscalização da Lei Seca. A atualização estabelece critérios para a triagem de motoristas, aplicação de testes e retestes e uso de equipamentos. Segundo o governo federal, nenhum novo tipo de infração foi criado. A nova regulamentação atualiza procedimentos de fiscalização que estão em vigor desde 2013. Entre as mudanças estão critérios mais claros para a triagem dos condutores, para os testes de presença de álcool ou de outras substâncias psicoativas e também para os retestes. Durante as operações, os órgãos de trânsito poderão utilizar um pré-teste ou teste passivo de alcoolemia na primeira verificação. Esse resultado tem caráter apenas orientativo e sozinho não poderá ser usado para autuar o motorista ou caracterizar que ele está dirigindo sob influência de álcool. O reteste deverá ser realizado quando algum fator técnico ou operacional comprometer a obtenção de um resultado válido. A medida também vale para afastar a possibilidade de álcool residual no trato respiratório, como em casos de consumo de bombons de licor, enxaguantes bucais ou outros produtos que possam deixar resíduos de álcool na boca. Nessas situações, uma nova avaliação deverá ser feita antes de qualquer conclusão. A nova regra também padroniza os procedimentos para motoristas que se recusarem a fazer o teste. A recusa continua sujeita às consequências previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Em uma mesma abordagem, porém, não poderão ser emitidos ao mesmo tempo autos de infração por dirigir sob influência de álcool ou outras substâncias e por recusa ao exame comprobatório. Nos casos em que houver autuação por alteração da capacidade psicomotora, os agentes deverão registrar pelo menos 2 sinais observados no condutor que confirmem essa alteração. Outra novidade é a previsão de equipamentos para identificar outras substâncias psicoativas além do álcool. Os aparelhos deverão ser tecnicamente certificados e o resultado será qualitativo, indicando a presença da substância, sem informar a quantidade consumida. O bafômetro, no entanto, continua sendo utilizado normalmente na fiscalização do consumo de álcool.
No Rio de Janeiro, o governo do estado acompanha a nova regulamentação e vai ampliar as adequações técnicas e operacionais necessárias para a aplicação das regras. Nas abordagens da Operação Lei Seca, o Detran, por meio de servidores designados e habilitados como agentes de trânsito, continuará responsável pela fiscalização. Quando uma infração for constatada, caberá ao agente realizar a autuação e adotar as medidas administrativas previstas na legislação. As novas regras entram em vigor assim que a resolução for publicada no Diário Oficial da União. Já as alterações nas fichas de fiscalização e nos códigos de enquadramento das infrações terão prazo de 60 dias para começar a valer. Até lá, continuam sendo utilizados os códigos atualmente vigentes. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não sai daí porque você vai ver no próximo bloco. Indústria recua em junho, mas Rio de Janeiro mantém alta no ano. A Agenda Cultural traz dicas de programação para o fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E a indústria brasileira perdeu força no mês de junho. A produção caiu 1,8% na comparação com maio e 12 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE tiveram resultado negativo. No Rio de Janeiro, a queda foi de 1%, mas no acumulado do ano, o estado ainda registra crescimento de 7,5%.
A indústria brasileira ficou em queda em junho. Na passagem de maio para o sexto mês do ano, a produção caiu 1,8%. Foi a segunda queda consecutiva, mas o resultado ainda não apaga o crescimento registrado nos primeiros meses de 2026. Mas essa perda acumulada não elimina o ganho acumulado nos 4 primeiros meses do ano, que foi de 4,4%. Mas essa perda evidencia uma perda de ritmo diante do primeiro período. O cenário negativo foi predominante entre os estados. São Paulo teve uma das maiores quedas, de 3,2%, e foi a principal influência negativa para o resultado nacional. Espírito Santo também recuou 3,4%, enquanto Minas Gerais caiu 1,3%. Em termos regionais, 12 dos 15 locais pesquisados atingem resultados negativos, acompanhando o movimento da indústria nacional. No Rio de Janeiro, a queda foi mais moderada. A produção industrial fluminense recuou 1% em junho, na comparação com o mês anterior. Mesmo com o resultado negativo, o estado aparece entre os que mais cresceram quando a comparação é feita com junho do ano passado, uma alta de 6,3%. E quando o período analisado é o primeiro semestre, o desempenho do Rio fica ainda melhor. De janeiro a junho, a indústria fluminense cresceu 7,5% em relação ao mesmo período de 2025. O resultado coloca o estado bem acima da média nacional, que ficou em 1,5%. Com principal influência negativa sobre o resultado nacional, nós temos a indústria de São Paulo com uma perda de 3,2%. Esse resultado é o segundo resultado negativo consecutivo para a indústria paulista, acumulando uma perda nesses 2 meses de 3,5%. Entre os estados, quem teve o melhor resultado em junho foi o Rio Grande do Sul, com alta de 3,7%. Bahia e Mato Grosso também cresceram. Já o Amazonas registrou a maior queda do mês, de 11,3%, influenciada, entre outros fatores, por férias coletivas em unidades industriais. Já no campo positivo, nós temos como principal influência a indústria do Rio Grande do Sul, crescendo 3,7%. Esse resultado interrompe 2 meses de resultados negativos, onde acumulou uma perda de 3,5%. Mesmo com a perda de ritmo no segundo trimestre, o setor industrial brasileiro encerrou os últimos 12 meses com alta de 0,7%. O resultado mostra que, apesar das oscilações de um mês para o outro, a indústria ainda mantém crescimento no acumulado dos últimos 12 meses. E como hoje é sexta-feira, vamos agora saber qual é a programação cultural para esse fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura, com a Evelyn Carvalhais. Começamos agora mais uma Agenda Cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. E começando por Petrópolis, os amantes de bons vinhos ainda têm tempo de aproveitar o Serra Wine Week, que segue até esse domingo. Essa é a 16ª edição do evento, que reúne mais de 30 restaurantes da cidade, com cartas de vinhos especiais e harmonizações que celebram a temporada de inverno na Serra. A lista completa dos estabelecimentos participantes está disponível no Instagram @SerraWineWeek. E ainda em Petrópolis, sábado é dia de comemoração. A Feira Cores e Sabores celebra 4 anos de retomada com uma edição especial nesse sábado, das 10 horas da manhã às 3 da tarde, no Vale das Videiras. A feira reúne semanalmente produtores rurais e artesãos da região. Para comemorar a data, a programação tem bolo e parabéns ao meio-dia, apresentação musical de Bruno Coutinho e outras surpresas para o público. A entrada é gratuita. E agora vamos para Teresópolis. Nesse domingo, a partir das 9 horas da manhã, a cidade recebe a segunda corrida em prol do direito das mulheres. A iniciativa une esporte, conscientização e mobilização social em defesa do respeito, da igualdade
igualdade e da dignidade feminina. A ação faz parte do projeto Teresópolis Elas por Elas e integra a programação do Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. Mais informações sobre as inscrições estão no Instagram da Prefeitura de Teresópolis. E olha, já em Nova Friburgo, o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura recebe nesse domingo o show Kishimini, Best Friends Forever ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. A apresentação traz músicas, coreografias e figurinos exclusivos da turnê. Com milhões de fãs nas redes sociais, Kishimini conquistaram o público com criatividade, amizade e muita performance. Agora, esse universo sai das telas e ganha vida no palco. Em Paraíba do Sul, o Festival do Maracujá 2026 está com uma programação especial para quem gosta de gastronomia. Às 5 horas da tarde desse sábado, o Centro de Sardual recebe a oficina Saberes e Sabores do Maracujá, em frente ao campo de futebol. A atividade vai ensinar receitas exclusivas com o maracujá como ingrediente principal, sob o comando da consultora gastronômica Sabrina Nicolau e da chefe Nice, que também é conterrânea da região. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Para participar, é preciso entrar em contato pelo telefone 24 988 56 2271. Em 3 dias, o Cine Sesc exibe nesse sábado, às 3h30 da tarde, o filme Saudade Faz Morada Aqui Dentro, com direção de Haroldo Borges. O longa de ficção tem 109 minutos e classificação indicativa de 14 anos. A história acompanha Bruno, um adolescente de 15 anos que convive com a violência e o preconceito no ambiente em que vive. Quando uma doença degenerativa faz com que ele perca a visão gradualmente, o jovem passa a redescobrir novas formas de enxergar a vida e a si mesmo. A sessão é gratuita e acontece no Sesc de 3 dias. E agora, voltando para Petrópolis, o Teatro Imperial recebe nesta sexta-feira o espetáculo Queen Celebration in Concert Symphonic, a partir das 8 horas da noite. A apresentação promete uma experiência especial para os fãs de Queen, recriando a energia e a musicalidade de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. No palco, o cantor André Abreu dá vida a Freddie Mercury, em uma homenagem que resgata grandes momentos da trajetória da banda. Os ingressos custam entre R$ 90 e R$ 140 e estão à venda na plataforma Ingresso Digital. E olha, não para por aí. Para os amantes de cinema, o Cinemax Bauhaus, em Petrópolis, mantém 2 sucessos na programação dessa semana. Patrulha Canina, Uma Aventura Dino, segue para a 2ª semana em cartaz, enquanto o Homem-Aranha, Um Novo Dia, chega à 4ª semana de exibição. Os 2 filmes continuam com sessões dubladas, em diferentes horários. A programação completa e os horários das sessões podem ser conferidos no Cinemax Bauhaus. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Acabamos de ver dicas muito boas para o fim de semana, mas é claro, antes da gente se programar, precisamos saber qual será a previsão do tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Mais cedo a gente viu que teremos mudança no tempo. O Gabriel Toledo traz essas informações para a gente. O fim de semana vai ser de tempo mais instável e de temperaturas mais baixas em toda a nossa região de cobertura. A mudança no tempo acontece por causa da passagem de uma frente fria pelo estado do Rio de Janeiro, associada a um ciclone extratropical que se formou na região sul do país. O sistema avança pelo sudeste e favorece a entrada de ar mais frio, além de aumentar a nebulosidade, provocar chuva e deixar os ventos mais fortes. Com isso, as temperaturas caem de forma bem mais acentuada, principalmente na região serrana.
A passagem da frente fria também deve manter o tempo mais fechado em parte do fim de semana. Mas agora, indo para a nossa previsão mais detalhada sobre o fim de semana, começamos por Nova Friburgo, onde o sábado vai ser de sol com muitas nuvens, mas o tempo muda ao longo do dia. A previsão é de chuva à tarde e a chuva não deve parar durante a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 16 graus. Já no domingo, o tempo vai ser chuvoso durante o dia, aí à noite a chuva para e as nuvens diminuem. As temperaturas ficam entre 12 e 18 graus. Em Teresópolis, o sábado vai ser chuvoso durante o dia, e à noite a chuva para e as nuvens diminuem. As temperaturas variam entre a mínima de 11 e a máxima de 18 graus. No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite, o céu continua com muitas nuvens. Os termômetros variam entre 11 e 19 graus. Aqui em Petrópolis, o sábado começa nublado e com chuva pela manhã. À tarde, o sol aparece e as nuvens diminuem, e à noite o céu volta a ficar com muitas nuvens. A mínima vai ser de 12 e a máxima de 18 graus. Já no domingo, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado, e à noite a previsão é de chuva. As temperaturas podem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 21 graus. E agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o sábado vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e com períodos de céu nublado. E à noite o céu fica com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 24 graus. No domingo, a previsão se repete, com sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com muitas nuvens à noite. A mínima vai ser de 16 e a máxima de 24 graus. E para finalizar nossa previsão para o fim de semana, em Três Rios, o sábado vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu fica com muitas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 24 graus. No domingo, o tempo continua com sol entre muitas nuvens durante o dia, além de períodos de céu nublado. À noite, o céu continua com muitas nuvens e a mínima vai ser de 16 e a máxima de 24 graus. Então já sabe, o fim de semana vai ser de tempo mais fechado, chuvoso e com temperaturas bem mais baixas, principalmente na região serrana. Então já sabe, se for sair, vale deixar o guarda-chuva por perto, se preparar para o frio e também ficar atento às condições do tempo. E assim a gente finaliza a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também no nosso Instagram, @correiopetropolitano e também @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp em DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui e como hoje é sexta-feira, amanhã teremos um resumo das principais notícias desta semana com a Evelyn Carvalhais. No mais, segunda-feira estaremos de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Um bom fim de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.